Bom, essa nossa conversa aqui com o Laércio, eu queria apontar algumas coisas que eu achei interessantes aqui na sua fala. E uma delas é o seguinte, você falou que criou uma nova marca, né, que é a marca TOTUS. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor o seguinte, normalmente as empresas, elas preservam sua marca, e algumas marcas são centenárias. Coca-Cola, por exemplo, vem do século XIX, outras marcas vêm de 30 anos, 50 anos, etc. Não é muito arriscado a gente largar uma marca que as pessoas conhecem para tentar criar uma nova? Você não vai ter que investir muito dinheiro para as pessoas poderem entender qual é a mensagem da nova marca? No momento que nós decidimos... Ok? Alô, alô, alô? No momento que nós decidimos realmente trocar a marca, foi uma guerra com o nosso pessoal de marketing. Foi total, porque dizem, não, é impossível você jogar fora uma marca, foram 20 e poucos anos. Aí depois das outras que nós adquirimos, a outra de 28 anos, a outra de 23 anos e assim por diante. Mas nós entendemos o seguinte, para você fazer a união de empresas de software, onde o principal ativo nosso são as pessoas, quer dizer, no momento, essa hora o pessoal já foi embora, sobrou lá computador, parede, mesa, cadeira, que não serve para nada. Então a gente tem que rezar para que no dia seguinte todo mundo volte para trabalhar, entendeu? Então, a grande diferença são as pessoas, não é maquinário, isso aí a gente compra, faz um lease, faz alguma coisa. Então, a gente entendia como é que a gente ia unir, tá? As 4 maiores empresas brasileiras, que sempre realmente tinham diferenças no meio do caminho, porque muitos clientes, um perdeu para o outro, se brigava, assim por diante. Nós temos que trocar a marca. Nós temos que ter uma marca que todo mundo se sinta parte da construção de algo novo. E foi exatamente isso que nós fizemos, tá? Nós sabíamos que tinha um risco de você acabar tendo que investir muito para construir essa marca. Mas nós conseguimos ir unindo marcas e trazendo, complementando. A Microsiga virou TOTUS, a DataSul virou TOTUS. Então, nós conseguimos fazer o recall, né, de todas as marcas antigas para essa nova marca e acho que fomos bem-sucedidos. Na última revista Isto é Dinheiro, pela primeira vez, essa marca tem 5 anos, ela entrou em 22º lugar das marcas mais valiosas do Brasil. Então, acho que foi fundamental. Eu vejo até uma coisa curiosa, Léo. Tenho acompanhado, por exemplo, algumas grandes redes de supermercados que compraram outras redes menores. E, ao invés de levar a sua marca das redes menores, eles mantiveram essas marcas, que são chamadas marcas regionais, convivendo junto com a marca maior que comprou as grandes redes. Porque diziam, olha, o pessoal já conhece essa marca. São coisas diferentes, quer dizer, supermercado é diferente da área de tecnologia. São opiniões e são decisões, quer dizer, quando você, no nosso caso, quer dizer, a gente tem um lado dos clientes continuarem acreditando naquilo que a gente está fazendo em cada uma das marcas, mas você tem o ser humano que constrói os softwares que estão por trás de tudo isso, a tecnologia e assim por diante. No supermercado, quer dizer, você tem pessoas que servem e tem o grande foco da marca é o consumidor voltar para o supermercado fazer a compra. Então, talvez, no caso do supermercado, a marca é fundamental para você continuar atraindo, tá certo? E no nosso caso, como são as pessoas que constroem, a gente precisava ter alguma coisa que unisse essas pessoas, tá? E também fundamental, quer dizer, o outro nome de quem fez tudo isso foi Microsiga. E Microsiga, ela foi criada exatamente como eu contei no início, a empresa inicialmente era a Siga, para desenvolver sistemas para micro, era Microsiga. E a própria concorrência diz assim, isso é coisa para empresa pequena, Microsiga, empresa pequenininha, não tem nada a ver, não compra desses caras, entendeu? Então, a gente tinha um problema da marca. Até um dia que veio um americano e falou assim, Microsiga. Aí falou, pô, Microsoft, Microsiga pode ser diferente, mas a gente não falava dessa maneira. Então, acho que a dicção da marca era cumprida, Microsiga, parecia uma coisa menor e a gente precisava de uma marca que representasse o que nós fizemos. Então, no nosso caso, fez sentido o que nós fizemos. Mas você recomenda isso para outra empresa? Não sei. Qual é o valor intangível da sua marca? Qual é a intangibilidade que tem? Quando a gente ouve TOTUS, o que você espera que passe na cabeça das pessoas? É inovação, é tecnologia, é aquela empresa onde você consegue utilizar os seus produtos para que você seja mais competitivo. Quer dizer, não é só software, é uma solução para que a gente viabilize, tá, o crescimento e o sucesso de todos os clientes, para que eles se tornem cada vez mais competitivos nessa sociedade do conhecimento que nós vivemos. Exatamente isso que nós queremos traduzir. E uma marca jovem, uma marca... Tem um lado latim, tá? TOTUS, vem no lugar do U, mas, ao mesmo tempo, você tem uma coisa nova que realmente está buscando seu espaço no mundo. Hoje, a
TOTVS é a primeira empresa no Brasil, primeira empresa na América Latina, tá? E o único lugar do mundo que os alemães não dominam chama-se Brasil, que tem uma TOTVS. Então, acho que nós conseguimos cumprir o nosso papel. Uma outra questão que eu queria que você comentasse conosco é o seguinte, você falou em empreender no Brasil. Qual é a maior dificuldade, na sua opinião, qual é o maior obstáculo para se desenvolver o empreendedorismo no país? Onde é que as pessoas batem e depois têm que lutar como você lutou para que a empresa possa se desenvolver e para que ela possa crescer? Se nós voltarmos um pouquinho, né, quer dizer, você não tinha financiamento, você não tinha nada. Você falasse em empreender na década de 70, na década de 80, era complicado, porque você tinha que começar realmente com um investimento próprio, com dedicação, com tudo. Quer dizer, dívida no Brasil sempre foi muito cara, continua ainda sendo, mas hoje em dia você tem os fundos de private equity, você tem angel capital, você tem uma série de, desde que você tem uma boa ideia hoje, tem muita gente disposta a investir nas suas ideias. Então, quando você fala no passado, quando nós começamos essa empresa com $6.000, então, excelente retorno sobre o capital investido. Essa semana, o market capital da companhia foi $5 bilhões, então, por $6.000, transformar em $5 bilhões, realmente tem alguma coisa que foi feita diferente, tá? Então, eu acho que lá atrás você tinha mais dificuldades do que você tinha hoje, mas tinha menos concorrência. Hoje em dia você tem mais facilidades, tá certo? Mas, por outro lado, você agora começa a ter muito mais concorrência. Então, acho que o que é mais difícil de empreender no Brasil hoje, eu acho que quando você fala de carga tributária, quando você fala de todas as reformas que vão ser feitas, isso atinge as empresas como um todo. Em especial, as mais novas são mais suscetíveis a isso. Agora, o país está preparado para se encontrar parceiro para desenvolver, haja visto que a sua empresa também é uma empresa de franquias? Sim, eu acho que a trajetória das empresas, das marcas brasileiras, e esse era um ponto que o Brasil pecava muito, quer dizer, quando você vai lá fora, a única marca que se tinha era a Varig no passado, que nem existe mais, depois Petrobras, Vale, acabou. E a gente começa agora a colocar algumas das nossas marcas, a TOTVS é um exemplo, tá, que você começa a colocar fora do país, né? Então, acho que para você conseguir crescer, você precisa de alianças, você precisa de negócios, você precisa de franquias, de representantes e assim por diante. Então, hoje tem muita coisa para ser feito para as empresas que estão crescendo, para as empresas que estão fazendo. Em termos de marca, eu estava conversando com um americano na semana passada, e ele é um sócio fundador de um fundo, e ele percorre o mundo buscando empresas que ele gostaria de investir, de conhecer e assim por diante. Aí ele pediu uma reunião com a TOTVS, eu conversei com ele e falei assim, Laércio, pela primeira vez, a minha equipe, os meus analistas da Califórnia, São Francisco, solicitaram para mim, já que você está no Brasil, vai visitar essa empresa chamada TOTVS, porque eles estão fazendo uma coisa diferente. Então, isso é muito legal, quer dizer, quando você começa a ver marcas, quer dizer, em produtos, negócios brasileiros sendo olhados lá de fora, e o pessoal vendo que nós estamos fazendo um bom trabalho. Isso é fundamental. Bom, você falou que tem 5.000 funcionários diretos, 5.000 indiretos, exatamente por causa da franquia. Isso. Por que alguém quer ser seu franqueado? Maravilha. Não, basicamente é o seguinte, o que a gente aposta muito no empreendedorismo, no intraempreendedorismo, tá? Então, a gente acredita o seguinte, para você criar uma grande rede de distribuição, não é só você ir lá, abrir, investir, contratar alguém, por um gerente, por um diretor. Acho que é importante que localmente você tenha empreendedores locais que acreditem na sua marca, que vistam a camisa. Então, o nosso projeto de franquia ele foi super pioneiro, nós lançamos em 1989, tá? E eu me lembro que quando a gente apresentava para os americanos naquela época, eles diziam, isso não vai dar certo de jeito nenhum, que o americano tem um conceito de VAR, que é representante de valor agregado. Quer dizer, você pode vender o que você quiser, você pode vender o produto A, o produto B, de concorrente, de tudo, tá? E o importante é que aquilo que você vai fazer não vende, não concorre, morreu o assunto. E nós definimos o esquema de franquia, que tem que ter a mesma cara, não é um McDonald's da vida com o mesmo perfume e tudo, mais aroma, mas na realidade a gente tem o mesmo ambiente, a mesma cor de cadeira, pintura, assim por diante, treinamento, tá? E nós dividimos, a gente falava nós fizemos o Tratado de Tordesilhas, a gente entendia, vamos ocupar o Brasil antes que alguém ocupe nosso nome. Nós dividimos em 44 capitanias hereditárias, criamos o projeto de franquia, e hoje você tem um baiano cuidando da Bahia, um cearense cuidando do Ceará, um carioca no Rio de Janeiro, tá? Um mexicano no México, um argentino na Argentina, um chileno, assim por diante. Então, a gente acredita que é importante a gente fortalecer, se enraizar com aquele que conhece cada uma das regiões.
E isso não é só através de funcionários, tá? É através de empreendedores que investem e traduzem, trabalham com a nossa marca. Aí vem todo o conceito de franquia. Olha, como identificar esses líderes que você acabou de nomear agora? Como identificá-los? Primeiro passo... Qual é a principal característica da liderança, na sua opinião? No caso de franquia, quer dizer, o que a gente busca constantemente, a gente vai mapeando, vê excelentes empreendedores que têm boa software house, mas que não conseguem escalar o seu negócio. Tá? E aí a gente avalia, passa um processo de seleção. Nós estamos fazendo isso no México, estamos fazendo isso em Portugal, estamos fazendo isso na Argentina, tá? Que no Brasil já não tem mais espaço, toda a nossa rede já está definida. Tá? E a gente avalia o seguinte: você fez um bom trabalho, você criou um bom produto, só que você chegou num ponto que precisa de muito investimento para você continuar. E aí você tem a oportunidade de usar a marca TOTVS, de você utilizar os produtos da TOTVS, entendeu? E seguir em frente com aquilo que você começou. Você continua empreendendo, porque a empresa é tua, você continua empreendendo porque a região é sua, você tem exclusividade, só que você trabalha com uma ferramenta, com uma marca que pode te auxiliar, te dar uma mãozinha para você continuar. Tá? Então, foi assim que nós fizemos todo o processo de franquia. Quando você fala de liderança, a gente, cada vez mais, a gente tem uma definição na TOTVS, que é a definição de talento. Né? Eu me lembro que muitas vezes eu fiz algumas palestras, eu falava muito assim, vocês precisam ser talentos. Tá? E os nossos participantes, que a gente não chama os nossos funcionários, nem de funcionário, nem de colaborador, acho que colaborador é muito pouco, eu vou colaborar, quem vai colaborar não faz nada, então eu quero que vocês participem. Nós temos os nossos participantes, eles perguntavam, o que é um talento, o que é um talento? E nós acabamos definindo, quer dizer, para nós um talento o participante tem 4 capacidades: de perceber, tomar uma atitude, ser percebido e se relacionar. Tá? Então, hoje em dia é fundamental, você não pode furar em nenhuma delas. Tá? Eu acho que um líder, ele começa por ser um talento, ele tem que perceber, tem que tomar atitude, mas tem que ser percebido. Se você fizer tudo e ninguém perceber, você foi lá, carregou o piano, mudou o piano na madrugada, de manhã assim, ninguém viu o que você fez, e o piano apareceu lá, ninguém vai notar você. E mesmo que todo mundo soube, se você não sabe se relacionar, e isso é muito importante, quando a gente fala de inteligência emocional, isso é uma coisa que é uma grande diferença de quem é líder, saber lidar com pessoas, tá? Essa é outra característica, tá? Foi uma coisa que a gente vem disseminando dentro da própria TOTVS. Então, ser líder, eu acho que é ser um talento, tá? E ter uma grande determinação naquilo que se sonha, naquilo que se deseja. E ter uma inteligência emocional privilegiada, que isso é fundamental. Agora, quando você fala se relacionar, que é uma das características, um dos atributos que você listou aqui, é se relacionar com o público externo ou é um relacionamento interno dentro da empresa? Eu acho que relacionar é tudo, né? Quer dizer, você tem que se relacionar com o seu cliente, você tem que se relacionar com os seus participantes, você tem que se relacionar com seus fornecedores, com o mercado, jornalistas e assim por diante. Então, eu acho que é isso que a gente desenvolve muito dentro da TOTVS. Inclusive, a gente não tem um departamento comercial. A gente tem um departamento de atendimento e relacionamento. A gente diz o seguinte: se a gente souber atender muito bem, saber se relacionar, tendo um bom produto, a venda acontece. Quer dizer, hoje em dia você fala assim, todos os carros são muito parecidos, carros 1.0. Vocês concordam que tudo igualzinho? Às vezes a plataforma é igual mesmo, é a mesma plataforma, é o mesmo câmbio, o mesmo motor, entendeu? O que diferencia? Por que você compra um carro e o outro? Marca, é uma coisa importante, mas é o atendimento. É como que alguém chega, te apresenta e assim por diante. Então, a gente entende que esse atendimento e relacionamento hoje não é só com o cliente, é com o teu próximo, é com tudo, né? Que isso que realmente faz a diferença.